voltando aqui com aquelas sementezinhas que eu vinha lançando há algumas semanas atrás, retomando aqui alguns assuntos importantes para refletirmos nesse tempo e em qualquer tempo da nossa vida. Então eu queria falar hoje sobre empatia, esse tema tão falado, tão divulgado em mensagens de Instagram, Facebook, e às vezes a gente ainda tem dificuldade de executar, de praticar essa habilidade. É uma habilidade social, uma habilidade que a gente pode aprender e desenvolver para a gente ter relacionamentos mais saudáveis uns com os outros. Então, empatia é de fundamental importância nos nossos relacionamentos. Então, eu quero colocar aqui que empatia não é simpatia, não é você se colocar no lugar do outro e viver tudo que o outro está vivendo. Não. É a capacidade que nós temos de nos colocar no lugar do outro e voltar para o nosso lugar. Então, essa empatia é você aprender de que, mesmo eu não sentindo, mesmo eu não tendo vivenciado algo que o outro está vivendo, porque cada um tem a sua história, cada um tem as suas vivências, eu posso me conectar emocionalmente com esse outro e tentar olhar aquela situação pela perspectiva do outro. Não necessariamente concordando em algumas situações, mas tentando sentir um pouco daquela dor, daquele sofrimento que o outro está sentindo. Ou tentar pensar a situação pela perspectiva do outro. Então a empatia, ela é a base de um relacionamento, seja ele de que ordem for. Relacionamento amoroso, relacionamento interpessoal, dos pais para com os filhos, nas amizades, né, de um modo geral. Então precisamos desenvolver essa capacidade empática de entender, de compreender, de aceitar o outro como ele é, sem querer transformá-lo, sem querer mudar a visão do outro segundo a nossa perspectiva. Então a empatia é básico, então a gente precisa aprender aos pouquinhos a ouvir, por isso que nós temos dois ouvidos, né? Dois ouvidos e uma boca, porque a nossa capacidade de ouvir e de escutar é muito mais difícil. Então hoje as pessoas têm muita facilidade em falar, né? Muitas coisas, não tem tantas dificuldades assim, mas o ouvir, treinar os nossos ouvidos, eu digo que é uma habilidade muito mais difícil, né? Então eu queria usar aqui uma palavra aqui em 2 Coríntios 1:3, né? Até o 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer tribulação, por intermédio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Então, o que a gente percebe nessa caminhada com Deus, né? Ou seja, que é mesmo o Senhor, que é o exemplo de toda a empatia e compaixão, o maior exemplo, dentre outras coisas, Ele nos ensinou que podemos sim ter essa atitude de compaixão e de empatia uns para com os outros, que Ele mesmo faz isso conosco, nos consola, né, para que possamos consolar uns aos outros. Então Ele nos dá, e com a força e a graça que Ele nos dá, a gente consolar, entender, aceitar, compreender esse outro. Então Ele primeiro nos ensina, primeiro nos ensinou com o próprio exemplo, depois nos ensinou fazendo conosco e agora também dando essa oportunidade que possamos fazer com o outro, né? Então, com a mesma medida que a gente é consolado, a gente também pode consolar, também pode entender e compreender esse outro. E uma outra passagem também que me chamou a atenção foi em Romanos 12, deixa eu pegar aqui Romanos 12 e 15. Por que Romanos 12 e 15? Aqui ele vai falar sobre alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que pranteiam, que choram, né? Vivei de acordo entre vós, não sejais arrogantes, mas adotai um comportamento humilde para com todos. O que me chamou mais atenção aqui, que da mesma forma que a gente pode se conectar emocionalmente com alguma carga mais negativa emocionalmente que o outro está sentindo, a gente também pode exercitar a alegria com a
aqueles que estão alegres. Porque o que muitas vezes a gente sente? Um sentimento muitas vezes de inveja, né? Aquele sentimento de se incomodar com a alegria do outro, com a conquista do outro. E o Senhor nos pede que a gente faça totalmente diferente disso. Que se o outro está alegre, que a gente se alegre com a vitória, que a gente se alegre com a felicidade desse outro. Então, da mesma forma que a gente chorar, se comover com aqueles que estão chorando. Então, tem muitos ensinamentos na palavra a respeito desse assunto, da empatia, da compaixão, né? Porque eu penso aí a compaixão já como uma atitude que parte da minha vida para ajudar alguém, né? E volto a falar aqui que não necessariamente pegar a carga do outro como se fosse uma responsabilidade sua. Não. O Senhor nos dá o equilíbrio para que a gente possa se conectar a esse outro e voltar para o nosso lugar. E muitas vezes é uma situação somente para orar por aquele assunto, né? Que já é muito, né? Então fica com essa reflexão aqui sobre empatia, sobre essa habilidade que pode ser desenvolvida e que o Senhor nos ajude, né? Nesse tempo, exercitarmos mais isso para termos relacionamentos ainda mais saudáveis. Que Deus abençoe a todos.